Breeding, Kentucky. Tenho de estar lá às 2 horas para um funeral para sepultar uma Henry Branham, que é primo meu. Sua esposa faleceu e seu último pedido foi que eu realizasse seu funeral. E é em Breeding, Kentucky. Acho que são uns 240 ou 260 quilômetros até lá, ou algo assim, ao sul. E terei de sair um pouco cedo para chegar lá. E então voltaremos esta noite e partiremos amanhã à tarde. Devo estar em Tulsa semana que vem, em Tulsa, Oklahoma, mas não chegarei a Tulsa antes de terça-feira. E então voltaremos sábado à noite, chegaremos sábado à noite, e então domingo de manhã, domingo que vem de manhã, por volta das 3 horas, partiremos para o oeste, e então não voltaremos mais até o outono, quando eu voltar, para pegar minha família e as coisas, e voltaremos no decorrer do outono, querendo o Senhor, e quero pedir à igreja que ore por mim, e queria ver se eu consigo participar. Vejamos, não será a noite de comunhão, ou será? Não, estive aqui na última noite de comunhão, mas não estarei aqui a tempo para esta comunhão. Será domingo que vem à noite. Será a comunhão? Sempre gosto de estar em dia com isso. Vejam, sempre, ao comer e beber isso, anuncia-se a morte do Senhor até que Ele volte. Sim. Bem, isso é muito bom. A irmã Edith Wright está um dia mais nova e ela vão fazer uma pequena reunião na casa dela na sexta-feira que vem, à noite. Bem, que bom, muito bem. O público está convidado. O público está convidado ao aniversário da irmã Edith Ela fará uns 18 anos. Está certo, irmã Edith? Mais ou menos como eu disse o outro dia. Eu disse, sabem, acabei de passar dos 25. E alguém olhou em volta e disse, é mesmo? E eu disse, pela segunda vez. Quando? Fará 39. Que coisa! Não parece possível, não é? 39. Sempre me refiro a ela como uma garotinha, sabem? Porque quando conheci Edith, acho que foi... Edith, vejamos, acho que a conheço há uns 20 e tantos anos. Acho que 25 anos, talvez 28. Vejam, acho que estou pregando há uns 31 anos, então acho que a conheci logo depois que comecei a pregar a família Wright. Estou tão agradecido por conhecer essas pessoas. Com certeza tem sido uma inspiração na minha vida. E se a família Wright passasse para a eternidade e eu ainda estivesse vivo, eu não poderia passar por aquele lugar sem tirar o chapéu ao pensar nas grandes coisas que Deus fez naquela encosta lá. Oh, que coisa! Foi lá que... Oh, tudo o que aconteceu lá, e vi lá acontecendo... O anjo do Senhor, fazendo a visita por George Carter, incluindo o lugar em que ele me guiou à encosta aquela noite com a era venenosa, e então ele também se encontrou comigo lá na visão e brilhou desde os arbustos de corniço. Oh, que coisa! Tantas coisas aconteceram. O irmão Wright estava à beira da morte quando todos os médicos o desenganaram e os membros da sua igreja lá dizendo-lhe, vá buscar seu curador divino agora. Eu, sentado no monte, clamando por 4 dias, orando por ele, o Senhor falou de uma visão, disse, vá dizer-lhe, assim diz o Senhor, ele vai ao enterro do homem que está zombando dele. E foi, isso mesmo. E todas as coisas que houve. E então, lá onde o Espírito Santo, pela primeira vez na história da igreja, que já via acontecer, quando ele falou para aqueles esquilos existirem, também deu à irmã Hattie qualquer coisa que ela quisesse pedir, independente do que fosse, dinheiro ou qualquer outra coisa. Disse, será colocado em seu colo agora mesmo. Ela pediu a alma dos seus 2 filhos, e Deus deu a ela. E tantas coisas aconteceram lá no monte. Deus os abençoe. É a minha oração. Escutem, a pequena Sharon Rose está doente aqui. A pequena Sharon Rose Dalton. Onde está a Sharon Rose? Ela acabou de sair. Muito bem. Vamos. O que disse? Bem,
Sabem, vamos orar por eles agora, porque eu lhes direi o que tenho de fazer. Assim que conseguir terminar, tenho de ir a Kentucky, e bem, se são 240 quilômetros, eu não sei, é Breeding, Kentucky. Não faço ideia de quão longe seja. Vai-se até a rodovia, e então mais ou menos a mesma distância, ou um pouco mais adiante, passa-se pela casa do irmão Biller, e por aquela cidade, e outra cidade, e outra cidade, e outra cidade, até uma igrejinha que meu avô construiu, uma igrejinha metodista em que preguei 25, 30 anos atrás. E essa senhora será sepultada saindo dali. Ela era enfermeira e morreu de repente, e seu último pedido foi para eu pregar em seu funeral. E então alguns dos meus parentes vieram ontem e pediram para eu fazer isso, e eu não pude recusar. Ele sentado lá, chorando, dizendo, foi seu último pedido. Então, foi difícil, você sabe. E eu disse, bem, quero ir à igreja e quero ver as pessoas lá e então realizar isso também. Então, tenho de me apressar para cumprir isso, de modo que vocês entendem. Agora, enquanto estão chegando, creio, o irmão Dalton, bem, tudo bem, é só, vamos esperar um minuto até. Tragam a pequena Janice aqui e qualquer outra pessoa que queira vir para receber oração, tudo bem. E estamos... Como vai, Janice? Que coisa! Aqui está uma bela senhorita. Venha cá. O motivo dela ser tão bonita é que é filha da minha irmã. E quero voltar aqui para que as pessoas consigam me ouvir o que digo. Agora, esta querida mocinha, ela tem uma mãe e um pai saudáveis, mas algo aconteceu com esta mocinha. Ela é delicada, muito delicada, e pequena e magra. É tão meiga e, claro, vocês sabem que eu acharia isso. Mas algo está sempre errado com esta mocinha. Satanás está tentando levar a mocinha, e talvez Deus tenha sua mão sobre a mocinha. Vejam. Podemos observar quando se vê Satanás trabalhando. É isso mesmo. Não. Há algo ali, em algum lugar. Agora, ela está doente há alguns dias. Não fui lá, pois não sabia se ela havia melhorado ou não. Tive de ir para a Flórida e arredores. Mas está com febre, não é mesmo, irmã? Ela está com uma febre terrível, com uns 39. Isso equivale a 3 graus de febre. Os médicos não sabem o que é e acham que é febre reumática. Se for febre reumática, poderia deixar seu coração em uma condição terrível, como seu tio morreu. Mas vou requerer a vida desta mocinha para Jesus Cristo. Vejam, e vocês sabem, Davi, como eu já disse aqui, Davi disse a Saul queria lhe dar uma armadura e uma lança para lutar contra Golias, o gigante. Ele disse, eu não entendo disso, ele disse, mas deixem-me pegar esta funda, o que já usei, vejam. E ele disse, chegando um leão, pegou uma das ovelhas do meu pai, e fui atrás dele com esta funda e o peguei, e trouxe a ovelha de volta. Agora, estas também são ovelhas, cordeiros e ovelhas de Deus. Agora, vamos atrás delas esta manhã como igreja de Deus, para trazê-las de volta. Agora, o médico não sabe o que fazer pela criança. E acho que a filhinha do irmão Ed também contraiu algum tipo de problema asmático ou algo assim. Bem, creio que Jesus disse isto. Eu te dou as chaves do reino. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. Cremos nisso de todo o coração. Agora que Deus nos dê fé para crer nisso de todo o coração enquanto oramos. Nosso Pai Celestial, seguro aqui esta florzinha delicada da família Weber, doce, terna, delicada. E os médicos, eles são fiéis, estão tentando com tudo o que sabem, tentando descobrir qual é o problema da mocinha. Mas não conseguem. E estou segurando sua mão. E não creio que esteja com febre reumática. Creio que, se fosse assim, tu me dirias.
Creio que é Satanás tentando perturbar a vida desta criança. E a estamos requerendo esta manhã para o reino de Deus. Tu, inimigo da vida humana, tu, inimigo do Deus Todo-Poderoso, venho em favor desta criança te expulsar dela. Em nome de Jesus Cristo, deixa esta criancinha. Tu podes escapar do médico, mas não podes escapar de Deus. Esta oração da fé é dirigida em nome do Senhor Jesus para te acertar no corpo desta criança. E ela acertará esse ponto vital, seja onde estiveres escondido, e serás descoberto e trazido para fora. E a criança viverá e ficará boa, pois a apresentamos em nome de Jesus Cristo para a sua cura. Amém. Dolores, eu não me preocuparia nem mais um pouco com isso. Sim, Janice vai ficar bem e acabou. Então, temos uma pequena Dalton aqui. Não são uma doçura? Que coisinha mais doce. Que coisa, você é bem pesada. Não é amável? Uma menina que realmente parece irlandesa, de olhos azuis e cabelo preto. E está ofegante, seus pequenos pulmões e tudo mais. Ela pegou um tipo de asma na garganta. Ó Senhor! Um leão e um urso entraram, disse Davi, e pegaram alguns dos cordeiros do pai. E ele foi atrás deles e conseguiu vencer aquele leão e aquele urso. E estamos vindo esta manhã como crentes, como Davi foi, no Deus do céu, o qual fez os céus e a terra. Estamos vindo por esta criança, em nome de Jesus Cristo. E Satanás, tu que afligiste esta criança, terás de soltá-la, pois ordenamos que soltes a menina para que fique boa. Eu te repreendo, Satanás, e te ordeno, pela ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que triunfou sobre ti. E todos os teus poderes foram confiscados, e tu não tens poderes, e eu triunfo sobre ti, pela fé, no nome de Jesus Cristo, o qual é o Filho de Deus, o qual nos encarregou, através deste Evangelho, que em seu nome te expulsássemos. É uma comissão dada por Cristo. Tu a deixarás, pois ordenamos-te em nome de Jesus Cristo que deixes a criança e ela ficará bem. Agora, não duvide nem um pouco, irmã Dalton. Não se preocupe mais. Deus disse ponto final. Quem é esta garotinha? Oh, um tumor no olho. Agora, ela é quase uma mocinha. Não sei se consigo levantá-la ou não, mas é muito bonita. O nome dela é Wilson. Lela? Lisa Wilson. Não é uma garotinha bonita? Ela tem um tumor no olho. Bem, Jesus cura tumores. Não cura? Ele terá que... Bem, é só um pequeno tumor gorduroso. Está solto, não tem raízes. Oremos. Ó Senhor, trazemos esta querida criança a Ti, em nome do Senhor Jesus. E asseguro como uma criança inocente na presença de Deus. E o diabo lhe fez este mal, e cegaria seu olho com isso se pudesse, mas tu és mais do que um oponente para ele. Nós te ordenamos, Satanás, pelo nome de Jesus Cristo, que triunfou sobre ti e todas as tuas aflições que colocaste nas pessoas. Nós te ordenamos em seu nome, por uma comissão dada por um anjo enviado por Deus, que te afastes desta criança e ela fique boa, através do nome de Jesus Cristo. Amém. Deus a abençoe, pequena Lisa. Eu não duvidaria mais. Apenas creia que ficará bem. Muito bem, irmã Bruce.
Agora, fazendo o favor, estas mulheres aqui de pé, Joyce, aproxime-se um pouco mais daqui para que as pessoas possam chegar. Irmão Neville, venha, por favor, e unja-as com azeite no lugar da sua filha, no lugar da sua sobrinha, filha. E qual é o seu, irmã? Essas declarações conhecidas do povo. Claro, nossa irmã aqui está aleijada. Vejo isso. É artrite, não é, irmã? Um quadril quebrado e teve derrame. Esta senhora aqui tem uma pressão na parte de trás da cabeça, como a mão de alguém pressionando. A irmã Bruce machucou a perna e também ela ainda está no hospital. A irmã caiu ou algo assim. Essa é uma das nossas irmãs aqui da igreja. Ela foi derrubada de uma escada rolante e está, de fato, no hospital. Está quebrada? Oh, os tendões e os vasos sanguíneos e tal. Então, ela está representando alguns entes queridos. E estas 3 senhoras aqui estão representando entes queridos. Para que saibamos agora quando orarmos. Agora, inclinemos a cabeça, todos. Ó Senhor Jesus, estes pedidos foram apresentados. E a Bíblia disse, as vossas petições sejam conhecidas na congregação dos santos. Aqui estão as que estão orando por entes queridos. Alguns gravemente doentes, outros mentalmente doentes, negando que há um Deus vivo. E outros problemas. Aqui está nossa irmã com uma perna torcida, em estado grave, que acabou de sair do hospital aqui esta manhã. Uma irmã que tem tanta pressão na parte de trás da cabeça e uma irmã que quebrou o quadril e teve derrame. Estão todas aqui, Senhor. Estão apresentando os seus pedidos e de pé diante do altar de Deus, com o azeite da unção brilhando na cabeça, o qual representa o Espírito Santo. Apresento-me na simplicidade do conhecimento que tenho de Jesus Cristo e Sua Palavra e peço por cada uma delas. Deus, ao impor as mãos nelas, que seus pedidos lhes sejam concedidos. Concede, ó Deus, em nome de Jesus, que assim seja, Pai. Para nossa irmã Gertie, em nome de Jesus. Também para a irmã Bruce, Senhor, que assim seja seu pedido, seu joelho e suas pernas. Para nossa irmã com problema na parte de trás da cabeça, que assim seja, Senhor, em nome de Jesus, e ela seja libertada disso. Que Satanás tire as mãos da sua nuca, concede. E nossa irmã, que está paralítica, teve derrame e quebrou o quadril. Senhor, alguns destes podem parecer muito pequenos e alguns deles muito grandes, mas nenhum deles é pequeno demais ou grande demais para ti. Tu és Deus acima de tudo. E oro e as liberto pela oração da fé, cada uma delas. Senhor, como teu servo, para romper os poderes da dúvida ou de qualquer coisa sobre elas. Eu lhes entrego a libertação delas em nome de Jesus Cristo. Que cada uma receba exatamente o que pediu. Como esta igreja, uma unidade do teu corpo. Em oração agora, nós as libertamos em nome de Jesus Cristo. Que recebam isto agora para a tua glória. Amém. Deus abençoe cada uma de vocês. Agora, recebam isto. Vão, recebam suas curas e bênçãos. Agora, não há dúvida em nossa mente, há? Nenhuma dúvida. Deus vai fazer isso? Vocês creem, todos? Deus vai fazê-lo. Ele não deixará nada por fazer. Ele fará exatamente o que lhe pedimos. Pois Ele não pode fazer nada mais e permanecer Deus. Vejam, se não duvidarmos, Ele nos concederá. Agora, não se esqueçam de orar por alguém que precisa mesmo de oração. Todos sabem quem é? Sou eu.
Sim, eu sou o que preciso de oração. Colocando-me na brecha agora e indo a uma grande e longa série de reuniões por toda a Califórnia, Oregon, Washington e por toda parte em Oklahoma e diversos lugares. As pessoas virão do Canadá e tudo mais, e tenho de me colocar na brecha, com diferenças entre ministros e opiniões e poderes do diabo, e o tempo do fim se aproximando. E alguém disse, o outro dia, veio à minha casa, foi uma senhora que veio de avião da Alemanha e outra pessoa veio de tal e tal lugar. Disseram que o Senhor lhes disse para vir e elas, isto, aquilo e aquilo mais. E alguém veio do outro lado da rua e disse, como você aguenta? Estão vendo? Eu disse, é a graça dele. Amém. Então, tive de pegar um avião, voar a noite toda para a Califórnia ou para o Arizona, ou para a Flórida. Voltei e passamos por uma tempestade. O diabo tentou nos derrubar, vocês sabem, e o Senhor nos trouxe. Então, na manhã seguinte, ontem, eu deveria partir para Bakersfield, Califórnia, para a emergência de um ministro. É isso? Não consegui ir, só isso. E vejam, e então você chega a alguns e você não sabe para onde ir dali em diante. Vejam, aqui está este, vocês sabem o que quero dizer. E então, qual? E magoa alguns se você não faz, se não atende todos. Vejam, e não se consegue atender todos. Assim, você só tem de esperar e, conforme sente-se guiado, então ir. Queria fazer um bom elogio ao nosso pastor. No hospital, ontem à noite, numa emergência, liguei para o irmão Woody e Charlie e os demais. Já era tarde da noite. Uma senhora estava nas últimas, morrendo. Suas irmãs e os demais estavam lá. E ela esteve inconsciente por um tempo, acordou e aceitou o Senhor Jesus. Pude conduzir outro homem ao Senhor Jesus lá na Flórida, um pecador. E a todas as horas da noite e tudo mais, em emergências. Você só tem de acompanhar um ministro um dia para saber. E ouvi os melhores comentários no hospital sobre nosso pastor quando ele chega lá, como ele visita as pessoas e ora pelos doentes, e é fiel no posto de dever. Eu sou muito grato por isso, por ter sobre este rebanho um servo do Senhor, que é fiel no posto do dever. Não somos gratos, somos gratos por ele. Claro que somos, mas nós, há alguma forma que podemos expressá-lo mais. Vejam, há um servo fiel do Senhor. Alguém me perguntou, não faz muito tempo, em Chautauqua, nosso último encontro, irmão Branham, como aguenta assim? E eu disse, aqui estão Jim Gold, Pat Tyler e muitos deles, como estes irmãos aqui, quando estou num desses encontros, se prostram sobre seus rostos e jejuam por dias e nem comem e oram e tudo mais por mim. É isso o que me leva adiante. Estão vendo? Essa é a força. A ajuda deles vem do Senhor. Irmão Dalton, tantos deles, de amigos que jejuam e oram, recusam suas refeições e tal, e jejuando e orando. Agora, se o irmão Jim, lá atrás, está pronto para a gravação, agora eu irei. O irmão Neville continuará com o culto daqui a pouco. Quero falar só um pouco. E agora, se for possível que eu consiga voltar, estimada Edith, sabendo que sua festa de aniversário é sexta-feira à noite, se conseguir voltar de Oklahoma a tempo, estarei lá. Vejam, na sexta-feira à noite, se conseguir. E agora, enquanto estivermos ausentes, orem por nós. E está dito na Bíblia, atente o Senhor entre mim e ti. Vejam, enquanto estivermos separados. E que Ele faça isso e os proteja e abençoe, e me proteja e me abençoe, e nos ajude a viver o melhor que pudermos para o seu serviço até nos encontrarmos de novo. E dependerei das suas orações enquanto estiver no campo além para enfrentar o inimigo. Assim, orem por nós. Todos vocês, irmãos ministros, o irmão Humes e o irmão Biller e tantos outros de vocês aqui, orem por mim. Vocês entendem? Agora, queremos abrir no livro de São João, capítulo 4. E quero falar esta manhã, querendo o Senhor, sobre o assunto chamado As Realidades Infalíveis do Deus Vivo. Quero ler do versículo 14 ao 23, inclusive, de São João, capítulo 4.
Estamos para entrar numa conversa agora de Jesus falando com a mulher junto ao poço. São João, capítulo 4, versículo 14, incluindo o 23. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida perpétua. Agora, a palavra lá, de fato, não é perpétua. Você verá uma pequena marca nela se tiver uma Bíblia King James. No original diz, para a vida eterna. Perpétuo é só um período de tempo. Eterno é para sempre. Que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Nos dias de Jesus de Nazaré, quando ele esteve aqui na terra, andando em carne, ele encontrou as pessoas em seu dia buscando uma religião que lhes trouxesse libertação. Elas queriam uma religião que as livrasse de todos os seus males e inimigos. E o cristianismo atendia a todos os desafios que apresentaram. O cristianismo atendia a tudo de que elas precisavam e a tudo o que pediam. Ele desafiou cada uma das suas necessidades, mas elas não o receberam. E é mais ou menos assim hoje. Encontramos pessoas hoje como eram então, buscando uma religião que faça algo por elas, que lhes traga alguma realidade. E o cristianismo verdadeiro e genuíno atende a cada um desses desafios, mas não o recebem, não o querem. A natureza das pessoas hoje, não estou falando da igreja que nasceu de novo, estou falando da nação e do país como um todo. Não parecem querer isso. Se quer alguma coisa, você não pode descansar até consegui-la. Jesus disse nas bem-aventuranças, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, se têm fome e sede. Mas hoje estamos tentando dar às pessoas algo de que elas precisam de verdade, e elas não querem aceitar. Elas não o querem.
E a atitude das pessoas não mudou. E, todavia, é exatamente disso que o mundo precisa hoje. É a religião de Jesus Cristo. Libertação das coisas que temem e receiam e das quais precisam ser libertas. Nos dias em que ele esteve aqui na Terra, um dos motivos de não terem podido receber Jesus de Nazaré e crer nele e receber a libertação deles foi porque era incomum demais para eles. Ele trouxe sua libertação. Deus lhes havia enviado libertação. E era tão incomum para eles que eles não quiseram aceitar porque não veio do jeito que estavam acostumados a receber religião. E é uma condição muito notável. Existe o mesmo hoje. É muito impressionante ver o paralelo disso. As pessoas de hoje estão se perguntando: onde está o Deus que abriu o Mar Vermelho? Onde está o Deus que curou os leprosos? Onde está o Deus que libertou os cativos? E todavia está bem perto e não querem recebê-lo. Por quê? O mesmo motivo que tinham. É contrário demais. É incomum. Eles querem, naquele dia, se ele lhes tivesse trazido credos ou alguma forma pela qual tivessem de passar alguns rituais e tal, eles teriam recebido de bom grado. Mas porque ele o trouxe da maneira que trouxe, as pessoas não quiseram recebê-lo da forma que ele trouxe. É como é hoje, exatamente do mesmo jeito. Eles o querem, mas não querem recebê-lo no nível em que Deus o traz. E é o único jeito que Deus tem para trazê-lo. E não podemos rebaixar Deus ao nosso nível de pensamento. Temos de nos elevar ao seu nível de pensamento e nos encontrarmos com Ele com base no que Ele proveu para nos encontrarmos com Ele. Estão vendo? Eles querem libertação. Eles tinham todos os seus credos denominacionais, e os fariseus, e os saduceus, e os herodianos e tudo mais, todas as distintas formas e seitas de religião. E cada um tinha a sua de que não cria em ressurreição, ou anjo, ou espírito. O outro cria em ambos, ressurreição, anjo e espírito. E um cria que, de certa forma, se lava as mãos e da maneira que se lava, assim como é hoje. Agora, se pudéssemos nos levantar, Cristo pudesse vir em algum tipo de coisa assim, bem, as pessoas ficariam contentes em receber. Mas, quando ele vem em seu poder da sua ressurreição, para fazer as pessoas viverem, agirem e se comportarem, e para mudar suas atitudes, mudar seus caminhos, mudar seu modo de vida, elas não querem nada a ver com isso. Eles querem viver bem como querem viver. E querem continuar vivendo do jeito que sempre viveram, todavia sendo muito religiosos e irem a uma igreja e serem membros dela, para que possam ir domingo de manhã ou a que horas for e ouvir um sermão de 15 minutos do pastor que os despeça dali meio satisfeitos por terem cumprido sua religião para a semana, ponto final. Voltar e fazer o que querem o resto da semana. Agora, Deus prometeu nestes dias o que ele faria. E gostaria de perguntar a qualquer um, a qualquer ministro, em qualquer lugar, sobre uma promessa que Deus fez à igreja. E o que ele disse que eles fariam, que a verdadeira igreja não esteja fazendo agora. Mas eles não querem isso, eles não querem isso. Jesus trouxe Deus à vida humana. Deus se fez humano. Quando Jesus nasceu, Deus se fez homem para poder ter companheirismo com o homem e no homem. Para quê?
alcançar um propósito, que é levar ao homem o que Deus é. Não o que uma igreja é, mas o que Deus é. Jesus veio para apresentar Deus ao homem. E o homem não quis. O Espírito Santo vem hoje de igual modo para apresentar Deus ao homem. Mas o homem quer ir à igreja. Isso afoga seu pensamento. Ele não consegue compreender isso. E devemos aprender que Deus não é conhecido por concepção intelectual. Deus é conhecido pelo novo nascimento, pelo Espírito Santo, não de qualquer outra maneira. Jesus, a Bíblia, citou claramente para nós que ninguém pode chamar Jesus de Cristo, senão pelo Espírito Santo. E se nunca recebeu o Espírito Santo, você não sabe que Ele é o Cristo, pois essa é a única forma em que Ele se revela. Você não está convertido até receber o Espírito Santo. A Bíblia disse isso. Depois de Pedro ter sido salvo e santificado, receber poder para expulsar espíritos imundos e pregar o Evangelho, Jesus lhe disse claramente que ele não era convertido até que recebeu o Espírito Santo. E ele disse, depois que te converteres, confirma teus irmãos. E isso foi na noite da traição que ele ainda não era convertido. E ninguém é de fato convertido até ter sido transformado e morrido para si mesmo. E o Espírito Santo ter controle sobre essa pessoa. Eles não querem fazê-lo. Agora, o Espírito Santo não se comportará mal em uma pessoa e se comportará bem em outra. Ele fará com que cada pessoa obtenha o seu caráter. Vejam, porque é um Espírito que o guia. Ele faz com que você fique sujeito à natureza dele. Você não o sujeita à sua natureza, ele o torna sujeito à natureza dele. E o Espírito Santo o faz viver e gostar de viver. Oh, como você gosta de abrir mão das coisas do mundo quando o Espírito Santo entra. Como ele o purifica e lava e coloca em você o desejo de segui-lo. É uma sede e fome por mais dele, só se banhando. Ele traz realidades. Agora, quando Deus colocou o homem aqui, e nos dias do Senhor Jesus, ele deu ao homem um verdadeiro mapa rodoviário ao seu poder. Um mapa rodoviário é algo que lhe diz em que direção você está indo, se você quer ir, quando partirmos nos próximos dias. Já cruzei tanto este país que minha esposa e eu ficamos maravilhados ao pensar nisso. Nos últimos anos, você conseguiria mencionar aonde quer ir? Posso lhe dizer qual a rodovia que o leva até lá e com precisão de 15 minutos de quando você chegará daqui até a Califórnia. Não errei nenhuma vez em, não sei, às vezes no tempo exato. Vejam, calculando o meu tempo de qual é o tempo para dirigir e a média do tempo. Tenho andado de um lado para outro, e para cima e para baixo, e para lá e para cá, até que você já sabe. É assim que Deus quer que conheçamos a sua palavra. Nós a conhecemos, nós a percorremos, nós a testamos. Nós a experimentamos e você sabe aonde ela leva. Agora, o mapa rodoviário dele é a Bíblia dele. A Bíblia é o mapa rodoviário que conduz ao poder de Deus. A fé o conduz ao poder. O poder produz a promessa. Precisamos de poder. Agora, alguns dias atrás,
quando a irmã Wood, minha esposa e eu estávamos sentados na sala falando sobre o batismo, há tantos dos nossos preciosos irmãos aqui, pelos quais estamos agradecidos a Deus por lhes ter dado o Espírito Santo, como o irmão Willard Collins lá atrás, e acho que o irmão Rickerson e as esposas deles, e o irmão Charlie Cox e sua esposa, e o irmão Mike Egan aqui atrás. E quantos mais que receberam o Espírito Santo. E começou a ser tema de conversa entre nós. Possa Ele nos reavivar, a ponto de buscarmos, termos fome e ansiarmos pelas realidades de Deus. Deus é uma realidade. Agora, o que o mapa rodoviário nos indica, eles deveriam ter sabido. Jesus disse, nos dias em que esteve aqui na terra, Ele disse: hipócritas. Ele disse: sabeis muito bem discernir o céu, quando dizeis que está sombrio e vermelho, que amanhã haverá tempestade, e se está bom, sabeis discernir o céu. Mas os sinais do tempo não sabeis discernir. Se vós me conhecesseis, conheceríeis o meu dia. A Bíblia não disse que essas coisas aconteceriam quando ele viesse. O profeta Isaías não profetizou sobre isso. Não falaram disso Jeremias, Ezequiel, todos os profetas menores. Tudo. Aquele mapa rodoviário apontando direto para aquele único destino. E quando ele veio, eles tinham enchido de tal modo suas igrejas de credos e tal que falharam em ver a realidade daquilo para que ele veio. Para trazer Deus no homem, formar Deus no homem, uni-los de novo. Até Jó, nos dias da sua aflição, clamou: oxalá pudesse vê-lo. Em outras palavras, se eu pudesse ir à sua casa e bater à sua porta, se eu pudesse encontrar alguém que pudesse ficar na brecha por mim, disse: sei que não pequei, todavia sei que sou justo, sei que não fiz nada, pois estou firmado no holocausto. Mas lhe faltava a realidade. Ele tinha a forma, mas faltava-lhe a realidade. Ele disse: oxalá eu pudesse encontrar alguém que pudesse pôr as mãos num homem pecador e num Deus santo e lhe trazer realidades. Enquanto estava sentado, sendo ele profeta e no Espírito raspando suas úlceras, o Espírito do Senhor veio sobre ele. Os relâmpagos brilharam, os trovões rugiram. E ele gritou: eu sei que o meu Redentor vive e que nos últimos dias se levantará nesta terra, depois que os vermes da pele tiverem consumido este corpo. Contudo, ainda em minha carne verei Deus. Aí está a realidade. Ele virá algum dia, porque não puderam os antigos patriarcas e lá atrás que ansiavam por isso. E Jesus disse: se vós me conhecesseis, conheceríeis o meu dia. Ele veio para unir Deus e o homem. Ele veio, aquele único. Um anjo não poderia ter feito isso. Ninguém poderia ter feito isso, exceto ele. Ele veio para tornar Deus e o homem um. Ele disse: naquele dia conhecereis que estou no Pai, o Pai em mim, eu em vós e vós em mim. Ele veio para unir Deus e o homem, sendo que o homem foi feito um ajudante de Deus, e ele mesmo se tornou um Deus na terra. Isso mesmo. Mas ele perdeu sua origem pelo pecado. E o sangue de touros e bodes não podia fazer expiação por esse pecado. Mas o sangue de Jesus Cristo pôde fazê-lo. Como... Vejam, ele mostra o mapa rodoviário. Ele o provou. O mapa rodoviário levava direto a isso. Se tivesseis conhecido Moisés, vós também me conheceríeis, se tivesseis conhecido a palavra. Quando Satanás se encontrou com ele, Satanás tentou desviá-lo. Ele pegou o mapa rodoviário, Satanás pegou e disse: vê, diz isto aqui. Ele disse: mas também está escrito,
Há muitos desvios, isto, aquilo ou aquilo mais. Contanto que eu faça isto. Não é isso. Você tem de se encontrar com Deus em um relacionamento e experiência pessoal. Se você afirma que o tem e ainda vive para o mundo, então há algo errado. O diabo o desviou na escritura errada. Se seguirmos o mapa da estrada, se ele disser vire na rodovia tal e tal, aqui, vire nessa direção. Se Atos 2,38 disse arrependei-vos e serem batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados, não virou à esquerda, que você tenha de virar naquela direção. Não me importa como seja, você tem de seguir o caminho. Se ele disse, a promessa é para vós e para vossos filhos, isso não significou para uma era passada. Tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar, é o que disse. Esse é o mapa rodoviário de Deus. Devemos segui-lo. A estrada está sinalizada. Você diz, como saberei que estou nela? As pegadas sangrentas do Senhor Jesus fizeram o caminho. E os discípulos puseram esse mesmo fundamento. E o Espírito Santo os dirigiu. Siga esse mapa rodoviário. E algumas noites atrás, alguém disse, sob discernimento, o irmão Branham está certo. Mas quando se trata da sua teologia, ele está todo equivocado. Qualquer pessoa que apenas saiba que a Bíblia ensina que a própria palavra profeta significa um que prediz a palavra, esses sinais são apenas um adicional. Professores e tal podem ensinar a palavra, mas quando você vê algo sobrenatural que vem e que prediz assim, só prova que isso é o certo. Essa é a palavra de Deus. Jesus de Nazaré, quando ele esteve aqui na terra, as pessoas o seguiram, muitas vezes por causa de peixes e pães e tal, e pelo que poderiam conseguir dele. Ele as deixou continuar. Sua popularidade começou a subir certa vez, e então, certo dia, ele reuniu a multidão, depois de alimentar 5.000, passou para o outro lado do lago. Um grupo se reuniu indo atrás dele, indo com ele, e ele disse, por que viestes? Não por causa do milagre, mas por causa dos peixes e dos pães. Foi por isso que viestes. Alguns deles achavam que perderiam algo, você sabe, se não fossem ver o que ele fez, mas apoiar isso? Não, Senhor. Então, Jesus, naquele mesmo capítulo 6 de São João, começou a expor o Evangelho e se ofenderam com ele. E dali em diante, sua popularidade começou a diminuir, a descer. Ele já não era o mesmo então. E como um pregador moderno ou alguém se dissessem, ora, espere aí, você está ofendendo as pessoas com sua pregação. Você não deve fazer isso. Agora, um pregador moderno diria, sim, talvez seja melhor eu observar o que o credo diz. Entendem? Talvez seja melhor eu olhar para ver o que a igreja diz sobre isso, pois podem me expulsar. Nosso Senhor não foi assim. Nosso Senhor veio para fazer somente a vontade de Deus. Ele seguiu a palavra e qualquer um com Deus nele seguirá o mesmo caminho. Ele parou? Não, Senhor. Todavia, sua popularidade foi diminuindo o tempo todo. Muitos não andavam mais com ele, eles se afastaram dele. No capítulo seguinte, mais alguns se foram. E no capítulo seguinte, mais alguns se foram. Onde ele estava? A caminho do Calvário. Mas ele parou? Não, Senhor. Ele nunca cedeu quanto à palavra de Deus de modo algum. Ele seguiu direto pela estrada. Ele foi pelo mapa rodoviário. Havia uma estrada diante dele e essa estrada ele devia trilhar. Todo cristão que nasceu de novo tem uma estrada diante dele, você tem de seguir por essa estrada. Deus a sinaliza, está sinalizada pelo sangue, e o Espírito sempre vive no sangue, pois através do sangue vem a vida, a célula de sangue é a célula de vida. Agora nós o seguimos então, e vemos como o mapa rodoviário nos dirige, mostra para onde estamos indo, sempre foi assim. É o caminho provido por Deus para nós. A palavra é o caminho provido por Deus. Quando um homem chega a ponto de ver a Escritura,
E por causa de popularidade, por causa de alguma afiliação da igreja, por causa do seu povo não permitir que ele pregue isso, esse homem nunca avançará com Deus. Você tem de voltar e pegar essa palavra, independente do que seja. Se não fizer isso, você está fazendo um desvio em algum lugar. Afundará no charco de lodo do pecado. Desafio qualquer pessoa. E lá na minha biblioteca temos todas as histórias antigas que conheço. Os pais pré-nicenos, os antigos escritos de Joséfo, as duas Babilônias de Risla, o livro dos mártires de Fox, muitos outros escritos antigos. E nunca houve um tempo em que uma igreja chegou a um ponto em que parou em seu credo que Deus a tenha levantado de novo. Ela afundou ali mesmo no charco de lodo. Isso mesmo, ela nunca avançou espiritualmente, nunca avançou e nunca avançará. Não é o plano de Deus. O plano de Deus é o Espírito Santo. É a maneira provida por Deus de fazer as coisas. Agora notem isso. Nos dias de Noé, o plano de Deus é sempre um caminho perseguido. É por isso que as pessoas não o querem. Nos dias de Noé, eles tinham religião. Eles a tinham tido por 2000 anos, como nós temos o cristianismo. E havia críticos, assim como há agora. E nos dias de Noé, o que aconteceu? Vemos que Noé se pôs naquela única porta da arca e construiu uma arca que era contrária a qualquer imaginação humana. Nunca tinha chovido, nunca tinha havido uma nuvem no céu, mas Deus disse que ia chover. Essa era a palavra de Deus. Deus disse, prepara uma arca. E Noé preparou a arca e ficou naquela única porta e pregou salvação. E aquele era o único remédio para a salvação. Que tipo ela é de hoje? Há uma porta que leva a Deus e essa porta é Cristo. Cristo é o Espírito Santo que vive em nós. E nos colocamos à porta da arca de Deus, do Espírito Santo, e pregamos, este é o caminho, o mesmo projeto de construção pelo qual os demais vieram. Noé foi o caminho provido por Deus. Nos dias da libertação do Egito, Moisés foi o caminho de Deus. Vejam, um ministério sobrenatural, um caminho. Vejam, Noé tinha algo que era diferente. Noé tinha uma religião que era diferente de todas as demais. Ele tinha a palavra de Deus e as pessoas não estavam acostumadas com a palavra de Deus. Elas tinham seus credos, elas tinham o que queriam. Assim eram os credos que elas estavam ouvindo e não a palavra. Mas Noé tinha a palavra. Moisés tinha a palavra. Independente do que os demais tivessem, Moisés tinha, assim diz o Senhor. Vejam o que provou isso. Ele fez sinais e milagres e cada sinal e milagre tinha uma voz. Agora, Deus disse, se não ouvirem a voz do primeiro sinal, ouvirão a voz do segundo sinal. Agora, as pessoas hoje, como foram nos dias de Jesus, estão seguindo o milagre. Talvez ele faça algo que seja um pouco diferente. Não gostaria de perder isso. Vejamos se ele consegue discernir este. Vejamos se ele consegue fazê-lo. Vejam, é assim que ele faz. Elas seguiram apenas pelos peixes e pães. Mas quando se trata de arrepender-se, ser batizado em nome de Jesus Cristo e receber o Espírito Santo, não querem nada a ver com isso. Isso mesmo. E então condenam você. E condenaram Jesus disseram, tu pregas contrário a estes. Isso não o deteve. Ele seguiu em frente. Um grande ministro, outro dia, impôs as mãos em mim e disse, vou orar pelo irmão Branham, para que nunca diga nada contra a maneira como essas pessoas estão vivendo nessas igrejas. Ele disse, irmão Branham, o irmão vai deixá-las todas bravas com o irmão. Eu disse, como posso evitar isso quando meu espírito mais interior e minha alma clamam contra isso? Ele disse, bem, eu não digo nada contra. Eu disse, o irmão não pode, o irmão tem milhões de dólares programados. O irmão precisa receber os dólares deles. Eu não preciso tê-los. A única coisa de que preciso é do poder da ressurreição do Senhor Deus. Só disso que precisamos, do Espírito. Firme-se na verdade. Não me importa quantas denominações vão contra ela. Ainda é a palavra de Deus. Os céus e a terra passarão. As minhas palavras nunca passarão. Qualquer que tirar ou acrescentar qualquer coisa a este livro, o mesmo será tirado do livro da vida para ele. Creio nela exatamente da maneira que o mapa diz.
É isso, o caminho de Deus. Moisés tinha os sinais. Ele provou que era servo de Deus. Deus sempre gosta de trabalhar através do homem. É o plano de Deus trabalhar através do homem. Vocês creem nisso? Deus trabalha através do homem. Ele fez o homem seu ajudante na terra. Ele fez do homem um Deus menor do que ele mesmo. Agora, já vimos isso no ensino ultimamente, de Gênesis 1:26, quando ele era Elohim, o todo-suficiente, o que subsiste por si, e então nele havia atributos de Pai, Filho, Espírito Santo. Não 3 deuses, 3 ofícios nele que ele devia viver nessas dispensações. Ele era um Salvador, ele era um Rei, ele era um Deus. Todas essas coisas se expressaram. São os atributos de Deus, vejam, mas nisso, nele, no princípio, e quando Deus fez o homem à sua própria imagem, ele o colocou na terra como um Deus menor. Jesus declarou isso quando disse, não está escrito nas vossas leis que sois deuses? E se chamaram-nos deuses, aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, que foram os profetas, como podeis condenar-me? Quando digo que sou o Filho de Deus, ele disse. Estão vendo? Eles não conseguiam entender isso, vejam. Mas o homem foi colocado aqui com domínio sobre a terra. Ele tinha tudo sob seu controle. O que Adão perdeu, Jesus provou que havia restaurado. Ele parou a natureza. Ele ressuscitou os mortos. Ele fez tudo. E o mundo está gemendo hoje, a Bíblia disse, pelas manifestações dos filhos de Deus. Que Deus entre em seus filhos de novo em realidades para tornar as coisas reais. E isso faz as pessoas tropeçarem. Se Satanás não pode afastar deles da verdade, ele os torna fanáticos. Joga-os para este lado e aquele lado e eles recebem todo tipo de coisas, os sangues e o azeite e as sensações, o que nem é bíblico. Mas siga o projeto. Fique na rodovia. Fique com a Escritura, não a deixe. É por isso que Jesus veio, para que o homem não fosse enganado e se desviasse, mas permanecesse bem na palavra. O grande São Paulo disse, se um anjo do céu vier e anunciar outro evangelho além deste que vos foi anunciado, seja-vos anátema. Sim, Senhor. Ora, Satanás desceu ao jardim do Éden como um anjo de luz e disse a Eva, ora, ele nunca negou, ele disse, bem, tudo bem, claro, Deus disse isso, mas você sabe, você terá mais luz. Temos tantas luzes de Eva hoje e luzes de Satanás, vejam, coisas, e a Bíblia disse, no último dia que o diabo se transformaria em anjos de luz. Todos estes credos e denominações aqui e toda esta bobagem acontecendo, sendo que metade disso não tem praticamente nenhuma escritura nela. Isso mesmo. Fiquem na rodovia. Fiquem no mapa rodoviário. Vão pelo caminho que os discípulos percorreram. Vão pela palavra que eles pregaram. Vivam-na. Testifiquem dela. Sei que ela é a verdade. Sinais nos últimos dias. Deus vivendo no homem. É o plano de Deus. Deus tem de encontrar alguém em quem ele possa confiar, alguém em quem ele possa ter confiança, e que possa ter confiança em Deus, que possa crer nele. Vocês creem nisso, não creem? Claro, Deus tem de encontrar alguém em quem ele possa depositar sua confiança. E então, quando ele encontra tal homem em quem pode depositar sua confiança e seu poder, um homem que siga a estrada, que fique exatamente com o mapa, vejam, avance até chegar ao lugar do poder. A fé o guiará a isso, porque ele tem fé na palavra. Ela o guiará à promessa, e a promessa dele o guiará ao poder, e o poder o guiará à promessa, e então, quando ele recebe a promessa e começa a se manifestar, o que isso faz? Cega os olhos do irmão incrédulo, morno e que serve ao credo. Isso mesmo. Foi o que isto fez lá nos dias de Jesus. Ele disse, se eu não tivesse vindo, vós não teríeis conhecido o pecado. Mas agora que estou aqui, amém. Agora que estou aqui, não tendes desculpa. E hoje, se Deus fez uma promessa de que enviaria o Espírito Santo nos últimos dias e estas coisas aconteceriam, vocês poderiam ter duvidado disso. Mas agora que ele veio e o está fazendo, o mundo não tem desculpa. Tem trovejado em nação após nação.
nação, lugar após lugar, até cobrir a terra. Isso mesmo. Eles não têm desculpa. Eles não a teriam conhecido se Deus não tivesse vindo e a trazido. Mas Ele a trouxe a nós agora. E então, nas realidades, as realidades de seguir a palavra, seguindo a verdade. Fiquem com ela. Oh, eu vou aqui à Igreja Batista, eles dizem, nós temos a verdade. Os metodistas dizem, nós temos a verdade. Agora, qual? Vocês duas são diferentes. Qual tem a verdade? Vou aos Adventistas do sétimo dia, nós temos a verdade. Vou à Igreja de Cristo, nós temos a verdade. Bem, só tem um jeito de fazer ser a verdade, que é ficar com a palavra. Alguém saiu da palavra em algum lugar. Eles têm parte da verdade, então vão e põem um desvio nela. Eles chegam à estrada e se desviam. Fiquem com a palavra. Falem com eles sobre o batismo em nome de Jesus Cristo. Oh, não faz diferença. Faz diferença. Paulo disse que ordenou às pessoas que fossem rebatizadas em nome de Jesus Cristo. Ele disse, se um anjo disser qualquer outra coisa, seja anátema. Faz diferença. E se Moisés dissesse, vou tirar meu chapéu em vez dos meus sapatos. É difícil desafivelar meus sapatos. Vou tirar o chapéu e mostrar respeito. Deus disse, sapatos. E Deus exigiu sapatos, não chapéu. Sapatos foi o que ele disse. Deus ordena que cada palavra sua seja cumprida ao pé da letra. Tem de ser. Você deve fazer o que ele diz para fazer, pois nem um J ou um tio passará dela. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não falharão. Tem de permanecer. Um J ou um tio não passará dela. Tudo tem de se cumprir. E agora, o homem era súdito de Deus. É através do homem que Deus trabalha. E então, quando o homem recebe a verdade, pega a estrada certa e começa a avançar e encontra essas realidades, avançando. O que isso faz? O irmão incrédulo, ele olha para ele, é como se fosse... Ele não pode aceitar isso. Se aceitar, ele terá de deixar sua igreja. Se deixar sua igreja, ele fica só. O ministro me disse, logo após aquela entrevista lá, o ministro disse, olhe aqui, eu lhes disse na plataforma, disse, então, se estou tão errado, há centenas de ministros aqui, alguém venha e me ensine o que é certo. Vocês não viram ninguém chegar, viram? E não verão, pois não está ali. Um ministro notável. Eu não mencionaria seu nome. Ele é um irmão precioso. Ele veio e disse, irmão Branham, seu ministério, claro, o irmão pode ir fazer isso. Mas se aceitamos isso, nossa igreja nos rejeita. Então, para onde podemos ir? Eu disse, para o esconderijo todo suficiente, Cristo Jesus. É para lá que você vai. Vá a Cristo. Bem, ele disse, mas nosso ministério... Eu disse, seu ministério é tão importante quanto o ministério de qualquer um se é de Cristo. Não importa para onde tenha de ir. Disse, bem, se eu batizasse assim, eles me expulsariam da minha igreja. Eu disse, eles me expulsaram, então, que diferença faz? Continue na estrada, siga o projeto. Claro, continue indo com ela, não importa o que eles tenham. Saul tinha um exército treinado, Saul tinha um grande exército intelectual. Eles não queriam Samuel. Como preguei aqui um tempo atrás, em algum lugar, eles tinham aquele grande exército. Oh, claro, e Samuel lhes disse, ele os trouxe antes de elegerem este rei. Deus era o rei deles, e Deus é o nosso rei. Por que queremos qualquer outra coisa além de Deus? Por que um cristão iria querer qualquer outra coisa para guiá-lo, exceto o Espírito Santo? Não sei, não consigo entender. E Samuel os convocou, ele disse, quero vos dizer algo. Disse, alguma vez vos disse algo em nome do Senhor que não aconteceu? Não? Alguma vez peguei alguma quantia do vosso dinheiro? Alguma vez vos implorei por dinheiro? Não, tu não nos imploraste por dinheiro. E o que disseste? O Senhor fez acontecer, sabemos disso. Ele disse, então, por que estáis rejeitando a Deus e quereis um rei? Quereis agir como o mundo. E é o que os pentecostais estão fazendo hoje. Querem criar gigantes intelectuais. Querem tirar o poder da igreja. Querem fazer uma denominação crescer, trazer mais membros. Isso é bobagem. E quando você prende um homem a um credo, quando o faz, você tira o Espírito Santo dele. Ele terá de ceder em algum lugar. O Espírito Santo seguirá em frente. O homem não pode, por causa do seu credo. Agora,
Ele disse, e então, é claro, Saul treinou seu exército. Oh, que coisa! Ele fez com que aqueles israelitas soubessem como se esquivar de uma lança ou fazer qualquer coisa, mas certo dia veio um desafiante, o velho Golias. E, irmão, foi preciso mais do que um treinamento intelectual então. Foi preciso um homem que soubesse algo sobre o sobrenatural. Mas Deus tinha um homem assim. Graças ao Senhor por isso. Deus sempre tem alguém, Ele sempre teve. Ele teve um homem em quem podia pôr as mãos. Um jovenzinho ruivo ali, que não era grande coisa. Mas ele foi lá e disse, querem me dizer que vão deixar esse filisteu incircunciso profanar o exército? E lá estava o velho Saul, cabeça e ombros acima de todos eles. Todo o seu treinamento intelectual não serviu para nada. Agora, as igrejas têm feito isso. Elas se afastaram do Espírito Santo. Elas se afastaram do poder de Deus. Elas se afastaram da direção do Espírito. E também temos filhos de Kiss. Outro dia, tivemos um dos nossos grandes gigantes aqui na África. Foi desafiado por um maometano na Escritura. O que aconteceu? Ele se intimidou como o outro filho de Kiss, sem desrespeito pelo nosso irmão. Mas eles tinham um homem que sabia que Deus podia libertar. Trouxeram aquele pequeno Davi ali e ele disse, não sei nada sobre suas lanças, seu treinamento intelectual, mas sei de algo. Saí atrás de ovelhas que foram levadas pelo inimigo. Deus me permitiu trazê-las de volta. Ele disse, quanto mais ele me fará, me permitirá trazer de volta este filisteu incircunciso. O que precisamos hoje é de homens e mulheres que queiram uma realidade. Aleluia! Não um credo, uma realidade. É do que o mundo precisa hoje. Não credos e modas. Precisamos de realidades em Deus. O mundo não as quer. O mundo não as quer. Eles não querem aceitá-las. Mas a igreja tem de tê-las. Deus quer que você as tenha. Ele é o Deus das realidades. Sim, Senhor. A outra noite, fui com alguns amigos que estão presentes agora, um grupo deles aqui para ver isto, este Sansão e Dalila aqui, um produto de Cecil B. DeMille. Ouvi tanto falar disso. Pensei em ir até lá de carro, ver como era. Quando o vi, comecei a me perguntar o que Deus viu num tipo como Sansão, nos dias dos juízes. Vejam, Deus usa o homem. Vocês creem nisso? Mas ele só consegue usar o homem quando consegue encontrar o homem, quando consegue encontrar alguém que ele possa usar. Houve um período nos dias dos juízes em que ele não conseguiu encontrar um homem. A única coisa que ele podia fazer era levantar um, e ele ia para algum lugar, e então levantar outro, e ele ia para algum lugar. Ele não tinha um homem em quem pudesse confiar plenamente. E me perguntei o que ele viu neste Sansão. Sansão era como muitos dos nossos líderes hoje, um mulherengo, correndo de um lugar para outro, atrás de mulheres. Como muitos dos nossos líderes hoje, como muitos dos nossos que cedem na palavra, deixam uma mulher guiá-los, colocá-las para serem pregadoras e tal. Oh, Deus! Peço a qualquer homem que mostre a Escritura que permite uma mulher pregadora. Posso lhes provar que no Antigo Testamento, como Paulo disse, assim diz a lei. Eu estava olhando na cronologia do Antigo Testamento ontem e descobri lá que tinha uma polícia especial, de modo que uma mulher nem pudesse ter acesso ao segundo ou ao terceiro átrio, muito menos ao púlpito. Tinha uma polícia especial no templo para manter os gentios fora dali e a seguir as mulheres. E então vinham os levitas e então ao Santo dos Santos. Elas nem podiam ir ao segundo átrio. Isso mesmo. E hoje fizemos das mulheres nossos ídolos. Muitos dos nossos líderes permitem que mulheres bonitas e tal os induzam. Permitem, pela beleza da mulher espiritual, a igreja. Vocês sabem, mulher é tipo da igreja. Nós somos a noiva. A igreja é uma noiva. Há muitas noivas. E deixam essas mulheres seduzi-los. Os ministros hoje permitem que essas igrejas os afastem da verdade. E o que ela faz? Ela corta o cabelo dele.
importa o poder dele. Ela faz do jeito dela. Não contra minhas irmãs. Se Deus pudesse ter dado a um homem algo melhor do que uma esposa, ele lhe teria dado. Mas nem todas as mulheres são esposas. Nem todas as mulheres são mães. Nem todas as que têm filhos são mães. Já vi algumas que tinham mais respeito por um cão. Pegam seus filhos e os deixam na rua e se deitam, pessoas saindo com essas roupinhas e tal, e vestidas imoralmente. Vi homens passando pela rua ontem. Eu estava indo ao centro comprar algo, vi lá homem após homem andando pela rua com sua esposa jovem e bonita, de roupinhas curtas. Parecia horrível. Isso não é homem, é um maricas. Qualquer um que deixe a esposa se vestir assim não tem muito de homem. Oh, ele pode ter músculos, isso é força, é animal. Um homem é caráter. Jesus, o maior homem que já viveu, era um homenzinho pequeno, sem boa aparência para que o desejássemos, mas nunca houve um caráter apresentado à terra como Jesus Cristo. Tenho visto alguns homens pesando 113 quilos que não tinham 1 grama de homem neles. Quando se trata... Nunca será tão forte quanto um cavalo. Às vezes, eles não têm o senso de cavalo, ou seja, uma inteligência de cavalo das coisas. Um cavalo saberia que não se deve fazer isso. Agora, isso é verdade. Agora deixem o cavalo tentar violentar a égua e vejam o que acontece. O cavalo tem mais bom senso, estão vendo? E o homem não tem tanto senso quanto um cavalo, quando se trata de muitos aspectos da vida. E chamamos uma porca, a chamamos de porca, e uma cachorra de cadela, e muitas destas mulheres de rosto bonito por aqui são mais baixas aos olhos de Deus 10 milhões de vezes do que uma cadela ou uma porca. Isso mesmo. Parece indelicado. É por isso que as pessoas não gostam disso. Foi quando Jesus lhes disse a verdade que elas se afastaram dele. Mas a hora chegou, e agora é, em que o Pai está querendo algo que o adore no Espírito, e ande no Espírito, e viva no Espírito, e diga a verdade. A verdade sempre ou liberta ou prende. Se você está preso, então não está livre. Se está livre, não viverá assim. Você diz, bem, eu tenho um Espírito Santo e ainda vive da forma que vive? Algo aconteceu com você. Você nunca recebeu o Espírito Santo que veio no dia de Pentecostes. Ele o tornaria diferente. Não creio em falar em línguas. Não creio em cura divina. Não creio nessas coisas. Então, você nunca recebeu o Espírito Santo que caiu no Pentecostes. Claro que não. Como você foi batizado? Foi batizado. Como? Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo? Não é de se admirar que você haja assim. Está vendo? Paulo disse, recebestes o Espírito Santo desde que crestes. Disseram, já cremos. Somos batistas. Atos 19. Vejam se não é assim. Somos batistas. Fomos batizados em João. Ele disse, o mesmo homem que batizou Jesus. Ele disse, isso não vai funcionar. Disse, tendes de vir e ser batizados de novo, se algum dia quiserdes receber o Espírito Santo. Você pode receber algo que se pareça com ele, algo que haja um pouquinho como ele, mas não é aquilo que é real, pois você tem de vir e ser batizado em nome de Jesus Cristo. E quando fizeram isso, ele impôs as mãos neles e então o Espírito Santo veio sobre eles. Eles achavam que o tinham. E quero saber, aquele irmão aqui que está na igreja, onde quer que seja, disse que o original grego não disse que você recebe o Espírito Santo quando crê. Disse que o grego disse isso. Quero que saibam que está errado. É um erro. Nem o grego, nem o hebraico e nem o aramaico. Disse, recebestes o Espírito Santo desde que crestes? Não quando você crê. Assim, seja quem for que tenha dito isso, você não faz ideia do que está falando, irmão. Está vendo? Não, Senhor. Você recebe o Espírito Santo depois que você crê, não quando você crê. O Espírito Santo é um dom de Deus que vem sobre você, que o transforma e o torna todo diferente do que o mundo é e do que as outras pessoas são. Você é diferente. Você não tem de se vestir diferente, não tem de usar colarinho redondo e túnica comprida. Você vive diferente, você age diferente. O poder de Deus está com você. As pessoas sabem, você está marcado aonde quer que vá. Muito bem, Deus conhece os dele, ele marca os dele, é isso. Mas você tem de vir à verdade. Veja, o que havia naquele Sansão? Um mulherengo, claro. Ele era arrogante, desobediente ao pai e à mãe. Disseram-lhe para não ir lá com aquela mulher, aquela Jezabel, mas ele não os ouviu.
O que foi? Sansão tinha força. Agora ouça, Sansão estava disposto a submeter sua força. Sansão entregou sua força a Deus, mas entregou seu coração a Dalila. E é assim hoje. Agora, muitos homens vão para um seminário e aprendem, um gigante intelectual, aprendem todo o grego e tudo mais, mas quando se trata da verdade, ele dá a força da sua instrução ao Senhor, sim, mas seu coração ele dá à igreja e não a Deus. Esse é o problema das pessoas hoje. Elas querem seguir seus credos. Elas não querem a realidade do Espírito Santo. Elas não querem agir diferente e como sempre agem. Mas quando se torna cristão, você é uma pessoa peculiar, um sacerdócio real, uma nação estranha, um povo esquisito. Faz coisas esquisitas e coisas estranhas, inadequadas para o mundo. E quando está no mundo, você é inadequado para Deus. Um é vice-versa do outro. Um faz você agir como eles agem no céu. O outro faz como eles agem na terra. E as pessoas querem agir como agem na terra. E então vão e dizem que vão para o céu. Mas que decepção será? Jesus disse, muitos virão a mim naquele dia. Eles se levantarão às dezenas de milhões e dirão, pertenci a isto e fiz isto. Ele disse, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, vós servis a credos. Se você foi guiado pelo Espírito, todos os filhos e filhas de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Eles se movem pelo Espírito. Esquisito, estranho. Eles ficam exatamente, e toda a atitude está com a Bíblia. Eles ficam, toda a doutrina deles fica mesmo com a Bíblia. Eles não variam em nada. Onde a Bíblia diz, eles entram direto nisso. Separam por um minuto e estão tentando estudar e ver que caminho pegar. E então o Espírito Santo revela e ele segue em frente. E ele faz a mesma coisa, segue as mesmas regras, lança o mesmo fundamento. O mesmo Deus vem sobre ele e as mesmas maravilhas e os mesmos milagres e os mesmos sinais o seguem, que o seguiram. Ele disse, se não podeis crer em mim, sendo homem, crede nas obras que eu faço. Crede em mim. Se não faço as obras do meu Pai, então não acrediteis em mim. Vejam, há obras que acompanham esta fé. Mostra-me as tuas obras sem a tua fé, e eu te mostrarei as minhas obras pela minha fé, disse Paulo. Estão vendo? Agora, o que estava em Sansão? Ele não quis entregar o coração. Hoje, os homens pensam mais em seus credos do que eles, e as pessoas pensam mais em seus credos. Bem, agora não estou dizendo nada contra as igrejas. Estou falando da pentecostal, sendo que esta igreja se inclina para o Pentecostes. Não é uma organização pentecostal. Não pertencemos a nenhuma organização. Nunca pretendemos pertencer. Nós pertencemos a Cristo, isso mesmo. Então, agora, o Pentecostes não é uma organização. Pentecostes é uma experiência que as pessoas recebem. Metodistas a receberam, católicos a recebem, batistas a recebem, qualquer um pode recebê-la, mas é uma experiência. E há milhares e milhares que se chamam de pentecostais que nem sabem qual é a primeira mensagem do Pentecostes. Antes que possa começar certo, você tem de se colocar no fundamento certo. Você tem de se colocar no fundamento pentecostal. Qual é o fundamento pentecostal? Quando a inauguração da igreja foi dada no dia de Pentecostes, quando os viram falando em línguas, e a Virgem Maria lá fora, agindo como se estivesse embriagada, e todos os demais, cambaleando assim, disseram, o quê? O que é isso? Estão todos embriagados? Pedro disse, estes não estão embriagados como vós pensais. Isto que é a terceira hora do dia. Isto é o que foi dito no projeto, lá atrás, no mapa rodoviário. Isto é o que o mapa rodoviário disse. Joel disse que chegaríamos a este ponto. Chegaríamos a esta junção. Nos últimos dias acontecerá. Nos últimos 2 dias, nos últimos 2000 anos, diz Deus, que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e sobre as minhas servas e criadas, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos. Farei aparecer prodígios e sinais em cima dos céus e coisas assim. Disseram, o que podemos fazer para receber isto? Que tipo de fundamento você vai lançar, Pedro?
Você tem as chaves do céu. Ele disse, arrependei-vos cada um de vós e sede batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o mesmo Espírito Santo. A promessa diz respeito a cada geração que se seguirá depois, a vossos filhos e aqueles que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Aí está o fundamento. Vejam, eles virão e darão eles irão à escola, os rapazes irão à escola para aprenderem a ser ministros. O que está bem, nada contra isso, aprender a ser ministro. Mas você não pode aprender a ser ministro. O dom do ministro é um dom de Deus. Aqueles apóstolos eram tão inteligentes e altamente instruídos quanto podiam. Jesus ainda, eles não eram, mas ele ainda não os deixou pregar até receberem o Espírito Santo. E quando receberam o Espírito Santo, agora se você vai a um seminário e a experiência que eles tiveram no Pentecostes vem sobre você, amém. Mas se você só sai através de concepções intelectuais e um mestre em grego e um mestre em letras e todas essas diversas coisas, um diploma de bacharel e todas essas outras coisas, se você sai com esses diplomas, está apenas dando a força da sua instrução. Você vai querer dar o coração a Deus. Deus quer o seu coração. Sim, Senhor. Ele deu a força, não o coração. Sim, Senhor. Deus só pode usar o que lhe damos. Agora, muitos de vocês dirão, darei 15 minutos no domingo de manhã, se o irmão pregar mais do que isso, eu terei de me levantar e ir para casa. Bem, você tem 15 minutos no domingo de manhã. Isso é o que você dá a Deus. Alguns deles disseram, talvez eu consiga suportar meia hora. Não sei como conseguirei fazer. Bem, veja, é o que você tem. 15 minutos, meia hora, está vendo? O que você pode dar, Deus receberá o que você der, mas Deus quer tudo de você. Ele quer cada partezinha de você. Ele quer tudo o que você é. Ele quer a sua vida, ele quer o seu testemunho, ele quer cada minuto que você vive. Ele quer que você viva certo, haja certo, fale certo, faça certo. Ele quer tudo perfeitamente entregue a ele, de modo que ele possa conduzi-lo e guiá-lo e colocá-lo em lugares aonde ele quer que você vá. Guiado pelo Espírito. Mas as pessoas hoje dizem, agora espere um minuto, se meu pastor pregar mais de 20 minutos, já ouvi isso muitas vezes. Tenho visto bons pastores serem afastados de igrejas, porque a junta de diáconos disse, agora olhe aqui, reverendo, nós o contratamos para vir aqui e não o contratamos para vir aqui e nos criticar a manhã toda. Queremos que o irmão, nós marcamos o tempo de 20 minutos, a campainha toca e é melhor encerrar. Você sabe, eu gostaria de ter uma igreja assim uma vez. Gostaria de ter o privilégio deles dizer o que penso deles e o que a palavra diz sobre eles. Sim. Ora, se levar o dia todo, continue pregando. Sim. Deus quer uma entrega completa. Você crê nisso? Deus quer uma entrega. Como Deus pode lhe mostrar realidades antes de você se entregar a Ele? Você tem de se entregar. Ouça, quando você entrega tudo, você canta aquele hino, entregarei, tudo entregarei. E quanto àquele cigarro, e quanto àquela roupa, e quanto àquele temperamento, e quanto àquelas outras coisas que acompanham isso, e quanto àquele caráter que você tem, e quanto àquela ideia bisbilhoteira, e quanto a repreender alguém que batiza em nome de Jesus, quando não se tem nenhum lugar na Bíblia onde alguém tenha sido batizado de outra forma. Desafio qualquer um a me mostrar onde qualquer pessoa, em qualquer tempo, fora a Igreja Católica, quando começaram 300 anos após a morte do último apóstolo, onde alguém tenha usado o nome Pai, Filho e Espírito Santo no batismo. Venha mostrar-me a Escritura ou a história. É um credo católico, não é protestante. Agora posso lhes mostrar na Bíblia, onde a Bíblia prediz que usariam o nome dele até aquele tempo. E sairiam com um nome falso de que estão vivendo e estão mortos. Posso lhes mostrar isso pela Escritura. A Bíblia disse que estariam. Aqui é trazido bem diante do rosto delas, porque as pessoas não aceitam, bem como fizeram nos dias de Jesus. Elas não querem realidades, querem um credo, querem algo, passam, dizem, pertenço a este lugar, pertenço a esta assembleia, pertenço.
O quê? Você quer pertencer ao céu. É aí que suas atenções devem estar, nas coisas que são de cima. Jesus disse, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Elas falharão. Fique com Deus. Fique com as realidades. Deus é um Deus de realidade. Ele sempre foi em todas as eras. Todas as vezes que o homem andou com Deus, Deus se tornou uma realidade que realizou sinais, prodígios e milagres com seu povo. É o propósito de Deus fazê-lo. Entregue tudo. Bem aqui em Louisville, Kentucky, não faz muito tempo, havia uma família muito boa de pessoas. Eles tinham um bebê doente. Fui chamado para orar por ele. O médico saindo do hospital. E quanto ao bebê? Ele disse, esse bebê está morrendo. Não há mais nada que você possa fazer por ele. Disse, tem leucemia. Disse, o bebê tem de morrer. Pensei, ó Deus, tu ainda não disseste isso, tu não testificaste isso. Fui e falei com os pais, e os pais estavam chorando e soluçando. Seu bebê estava sem esperança, pelo que sabiam. Mas o que fizeram? O médico estava certo. Ele, tudo o que sabia fazer, ele tinha feito. A leucemia é uma assassina e nada pode pará-la. Disse, o bebê vai morrer. O velho avô daquele bebê, todos conhecem o caso. E o velho avô daquele bebê veio, quando me ouviu falar do batismo do Espírito Santo, ele disse, eu me lembrei de anos atrás, quando um velho pregador disse que chegaria um tempo em que as pessoas receberiam o Espírito Santo de novo e sinais e prodígios seriam feitos. Ele foi para um cômodo, sozinho. Ele não quis mais ficar com seu filho ou sua nora. Ele ficou lá, chorando e orando. Quando o velho saiu dali, o suor escorrendo pela testa calva, os olhos brilhando. Ele disse, esse bebê viverá. Disse, o quê? Ele disse, doutor, eu o respeito como um homem da ciência. Eu o respeito e sua inteligência que o senhor aprendeu através da pesquisa médica. Mas, disse, orei e orei, e orei até entregar tudo o que tinha de entregar. E o Espírito Santo disse, o bebê viverá. Ele viveu. Por quê? Ele entregou tudo o que tinha. Deus se apoderou dele e pôde falar com ele quando se dispôs a entregar tudo. É o que nos falta. Você não quer entregar seus caminhos, você não quer entregar suas sociedades, você não quer entregar o grupinho ao qual pertence, você não quer entregar nenhum tempo. Você tem de fazer isso, aquilo ou aquilo mais em vez de orar. Você não quer entregar as coisas a Deus. Deus quer que você se entregue. Para encerrar, quero dizer isto. Há muito mais aqui que eu gostaria de dizer, mas não tenho tempo. Deus quer uma entrega completa. Quando você entregar tudo, então verá que o que estou falando é a verdade. E você diz, eles me expulsariam da minha igreja, não me deixariam pregar. Que diferença faz? Essa é uma organização científica. O que estamos falando é de andar no Espírito. Deus é uma realidade. E se Moisés tivesse dito, agora espere, sou instruído em todo o domínio disso, magos e tal, no Egito. Posso ensinar alguns truques aos egípcios. Posso lhes ensinar psicologia. Posso lhes ensinar a ética de muitas coisas. Sou mestre nisso. Mas ele teve de esquecer tudo o que sabia. E Deus arrancou tudo dele. Levou 40 anos para fazê-lo. Mas quando se encontrou com Deus face a face, ele soube que havia um Deus vivo. Ele ouviu na sarça ardente e falou com ele. Ele foi e fez o trabalho sozinho. Não precisou ter um exército. Ele foi lá, ele e Deus. Ele seguiu o mapa rodoviário. Ele tinha o poder de Deus. Ele tinha a promessa de Deus. Ele tinha o Espírito de Deus. Ele não precisou da sua ética ou da sua instrução. Quando Jesus esteve aqui na terra, de novo ele teve de procurar para achar um homem. Ele foi aos de alta classe, aos instruídos e aos intelectuais. Ele pôde encontrar alguém? Não, Senhor. Eles o chamaram de Beelzebu, o diabo. Ele não conseguiu achar nenhum que o seguisse. O que ele fez? Ele teve de pegar o melhor que pôde. Não é lamentável? Muitas vezes pensei nisso. E estamos encerrando, igreja. Ouçam estes comentários. Muitas vezes tenho pensado por quê, como nos privamos
como despojamos Deus do seu plano, não entregando a nossa vida totalmente a Ele, tudo o que temos a Ele, como temos invalidado o seu plano, como temos nos demorado e feito Ele esperar, e esperar, e esperar, tentando achar alguém por quem Ele pudesse operar, tentando achar um homem em algum lugar em quem Ele pudesse confiar. Algum homem que entregasse tudo, que venha de maneira sã e sensata a Deus, diga, Pai, aqui estou, não me importa, vou seguir a Escritura, o projeto, não me importa o que outros digam, ficarei com ela e ser de fato sincero. Não me importa o que isso me custe, Senhor. Para começar, nada sou, mas quero que me guies e que o Espírito Santo, que escreveu esta Bíblia e fez estas promessas, confirme isso através da minha vida. Sinto que estás me guiando nessa direção. Eis-me aqui, envia-me, disse Isaías no templo, quando viu os querubins com asas sobre o rosto, sobre os pés e voando com asas, e ele pegou uma brasa de fogo e purificou sua boca. Então o Espírito de Deus veio sobre ele. Porque não podemos? Deus não consegue achar homem assim. Quando ele procurou os seus discípulos, ele veio para o que era seu, os seus não o receberam. Ele não conseguiu achar ninguém. Eles estavam esperando por isso. Hoje o mundo está esperando pela cura divina. Mas não importa quanta cura divina você faça. Mesmo assim, ele não crerá em você. Bem, logo depois que rejeitaram Jesus, quando os 70 foram embora, ele até se virou para aqueles discípulos, disse, quereis vós ir também? Disseram, para onde iríamos, Pedro? Ele disse, tu tens as palavras da vida eterna. Estão vendo? E ele saiu lá, e havia um homem que nem tinha globos oculares nas órbitas. E ele fez um pouco de barro e lambuzou seus olhos, disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé. E quando lavou, ele voltou vendo. Isso os mudou? A popularidade dele aumentou? Não, diminuiu cada vez mais. Por quê? Ele permaneceu na estrada, ele permaneceu no mapa rodoviário. É o mesmo hoje. Eles veem sinais, prodígios, milagres e tudo mais sendo realizado e dizem, isso não está com nada. Teria acontecido de qualquer modo. Estão vendo? Ressuscitaram Lázaro da sepultura. Parecia que isso sacudiria toda a nação. A Bíblia disse que ele o faria. Esses eram os sinais que se seguiriam. Quando ele se apresentou à mulher samaritana aqui e disse, tem 5 maridos. Isso deveria ter sacudido o mundo inteiro. E ele está hoje em seu povo. E vocês o veem, vez após vez, realizar a mesma coisa. E dizem, bem, acho que tudo bem. Vejam, despreocupados, sem entrega. Eles dedicam um pouco de tempo, vão à igreja de vez em quando e tal, mas quando se trata de se entregarem, não, eles não vão fazer isso, não vão se entregar, eles não o querem. Quando Jesus chamou seus discípulos, o que ele teve de fazer? Pegar o próprio tipo, iletrado, homens, pessoas que nem sabiam assinar o próprio nome. Pedro, João, a Bíblia disse, eles eram indoutos e homens sem letras. Foi quem ele teve de pegar. Mas se os intelectuais não quiseram, eles não o ouviram, então não o ouvirão agora. Eles têm seu próprio rumo, eles estão em sua própria estrada, e eles seguem por essa estrada porque foram instruídos assim, porque seus pastores, seus bispos, e seus cardeais e papas e tudo mais, os orientaram nessa estrada. Mas o Espírito Santo o trará de volta ao Pentecostes todas as vezes. Trouxe-os na Escritura, todos, e trará neste dia, todos. Eles os trará de volta a essa realidade. Ele o trará de volta ao batismo de poder do Espírito, que o guiará e nunca tirará uma palavra da Bíblia. Ficará bem na Bíblia. Onde ela diz isto, ele seguirá direto através dela. O Espírito Santo o fará. Ele traz uma realidade. O que ele fez? Ele teve de pegar aqueles pescadores ignorantes, nem tinham roupas, apenas algo enrolado em volta deles, aventais de pesca e tal, sem roupas. Tão ignorantes que não sabiam assinar o próprio nome, sem letras, sem instrução, mas ele achou alguém. Ele tinha de conseguir alguém, mas ele encontrou homens nesse tipo de estado que estavam dispostos a se entregar, que estavam dispostos. Eles não tinham mais nada a que se apegar. Eles não tinham igreja, denominação, nem nada. Eram apenas pescadores ignorantes, pastores de ovelhas. Não sabiam escrever, não sabiam ler, nem nada. Mas eles não tinham nada a perder e ele os alcançou e eles se entregaram. Disseram tudo o que tu disseres, Senhor. Faremos.
nós te seguiremos. Mas quando eles se renderam totalmente e se entregaram a Deus, Deus lhes deu uma realidade pentecostal. Ele os guiou até o Pentecostes e lhes deu o Espírito Santo. Lá onde estavam, lá, sob o Espírito de Deus, fazendo todo tipo de sinais insensatos para o povo, gaguejando e gaguejando e agindo assim e tentando, a Bíblia diz, em que eles estavam? Estavam na estrada. A Bíblia disse, por lábios gaguejantes e por outras línguas falarei a este povo, e este é o descanso da alma. Isto é o que virá. Isaías 28:18. Leia. Por lábios gaguejantes e por outras línguas falarei a este povo. Este é o descanso. Não o domingo, não é o dia de descanso. O Espírito Santo é o dia de descanso. Vocês, irmãos adventistas, o sábado do sétimo dia não é o descanso. O Espírito Santo é o descanso. Por lábios gaguejantes e por outras línguas falarei a este povo, e este é o sábado. É isso. Sábado significa descanso. Este é o descanso para a alma. Você tem descanso eterno. Como Deus, quando Ele fez o mundo, no sétimo dia Ele descansou depois disso. Ele descansou. Continuou descansando. Quando entramos em Deus, descansamos o tempo todo, não de um domingo ao outro. Descansamos eternamente. Temos vida eterna. O Espírito Santo lhe dá descanso. Agora, eles tiveram uma experiência pentecostal, uma realidade de Deus. Eles tinham achado algo. Deixe-me dizer mais uma coisa. Credos não satisfazem um coração faminto. Credos não vão satisfazer. Se um homem está faminto de Deus, dizem, recite o credo dos apóstolos, una-se à igreja, coloque seu nome aqui, seja aspergido ou imerso, ou o que queiram. Isso nunca satisfará uma alma faminta. Porque eles foram predestinados por Deus para buscar a vida. Eles foram uma vez os anjos. Houve uma vez um anjo que não caiu. 2/3 dos anjos do céu caíram. São esses espíritos malignos trabalhando entre as pessoas, muito religiosos. Vocês sabem que a Bíblia diz isso. Vocês nem sempre estiveram aqui. Vocês já estiveram em outro lugar. Lembrem-se, o pecado não começou na terra. O pecado começou no céu, quando Lúcifer tomou e se fez. Ele disse, quero uma denominação, fazer algo grande. Foi para a região norte e estabeleceu algo maior do que Miguel tinha. E ele foi expulso do céu. E aqueles anjos lá no passado, aqueles espíritos. Bem, esse é o motivo. Quando este tabernáculo terrestre se desfizer, já temos um esperando, estão vendo? E esse é o motivo. Nosso nome foi colocado no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Todo o que o Pai me deu virá a mim. Como se pode? Vocês têm olhos e não podem ver, ouvidos e não podem ouvir. Não é de se mirar, vejam. Lá, todas estas coisas, vejam, que Deus prometeu lá no passado, foi tudo. Quando eu disse a outra noite que um homem, Jesus disse, a besta que veio sobre a terra, o anticristo, sendo muito religioso, tão parecido que enganaria até os eleitos, se possível. Como a grande organização teria início e eles teriam outras organizações, a velha mãe meretriz, e ela tinha filhas pequenas, eram meretrizes que saíram, organizações, disse, e enganariam quase o mundo inteiro, e enganariam até os próprios eleitos, se fosse possível. Mas não é possível. Seus nomes foram colocados no Cordeiro. Os que dantes conheceu, ele chamou, aos que chamou, ele justificou, e aos que justificou, ele glorificou. Assim, não há mais. Veja, isso mesmo, você não pode vir sem que Deus o chame. Não é o que quer ou o que corre, é Deus que se compadece. Isso mesmo, é o que a Escritura disse que é. Então, eles não querem ouvir isso. Por quê? Estão na escuridão. Eles querem seguir o credo. Sou tão bom quanto você. Nada foi dito sobre bondade. Ninguém é bom. É Deus que é bom. Veja, mas você está disposto a se entregar a Ele? É nisso que estou pensando. Você está pronto para se entregar? Está vendo? Isso não satisfará uma alma faminta. Ouça, quando Paulo, quantos sabem que ele era teólogo, mas ele era um gigante intelectual. Ele, sem dúvida, foi ensinado por Gamaliel, um dos melhores teólogos do dia. Mas o que ele disse quando veio à igreja, leia 2 Coríntios 2:4. Em 2 Coríntios 2:4, ele disse, não vim a vós com palavras encantadoras, a sabedoria do homem deste mundo. Pois se tivesse vindo, vossa confiança estaria edificada sobre a sabedoria do homem, organizações, denominações.
mas vinha a voz no poder do Espírito Santo, as demonstrações. Demonstração do quê? Mostrando sinais e maravilhas pelo Espírito Santo. Venho a voz para que a vossa confiança, que a vossa fé não repousasse na sabedoria de alguma grande denominação, de alguma igreja, mas repousasse no poder do Espírito Santo e na ressurreição de Jesus Cristo. O maior teólogo que já viveu disse que teve de esquecer tudo o que conhecia para encontrar Cristo. E ele disse, não prego as coisas intelectuais, prego a simplicidade da direção do Espírito Santo. E venho a vós pregando isso. Disse, eu poderia pregar de outra forma, mas, disse, minhas obras não é pregar assim. Agora, veremos se conseguimos mais 1 milhão em 34, 44, seja o que for, seus slogans. Teremos tantos membros que se unirão este ano. Ele disse, eu poderia fazer isso, tive isso por tanto tempo, mas me afastei disso. Venho a vós, não com palavras encantadoras e arrogantes de algum teólogo, mas venho a vós no poder e nas demonstrações do Espírito Santo, para que a vossa fé fosse edificada no Espírito Santo e não na sabedoria de alguns homens. Oh, que coisa! Deus em busca de tais homens. Deus está buscando hoje homens dos quais Ele possa se apossar assim. Não faz muito tempo, em Londres, Inglaterra, dando um pequeno passeio, e a Inglaterra, as Ilhas Britânicas, estão tão repletas de gente. Na Inglaterra, dificilmente se consegue achar um lugar em que não haja uma casa e estão cultivando seus... Como na Alemanha e tal. Lá, eles são os antigos países e as terras estão pobres e eles têm um pequeno jardim. Na Alemanha e em lugares assim, não se vê no quintal dos fundos uma bela grama cortada e muitas árvores. Vê-se tomate e feijão e batata, algo para se comer. Eles têm de fazê-lo e os terrenos estão tão ocupados que... O soldadinho inglês que estava me levando por lá. Nós subimos o morro, o irmão Baxter e eu e este rapaz. Chegamos a um lugar que era lindo. Havia árvores e a grama verde e tudo mais. Pensei, não é um lindo lugar? Eu disse a esse homem, Senhor, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Vejo que a sua ilha aqui está tão ocupada. Por que um grande espaço aqui de vários acres, um belo lugar com árvores e um vale e tudo mais? Por que o deixaram e nunca ninguém construiu uma casa aqui? Ele disse, reverendo, eu quero contar isto. Uns 200 anos atrás, houve uma epidemia de febre da água negra que eclodiu aqui na Inglaterra. Ele disse, não tinham soro e as pessoas morriam como moscas. Ele disse, as carroças contaram-me que vinham dia e noite. Nem conseguiam enterrá-los. Os ministros vinham aqui de vez em quando, levantavam as mãos e oravam e voltavam. Jogavam-nos todos neste vale aqui. Nem conseguiam enterrá-los. Disse, morreram e morreram, até que milhares e milhares de crianças, adultos, adolescentes e tudo mais morreram. E apenas os levavam para lá. E então só pegaram e espalharam terra por cima deles quando a praga cessou. Ele disse, sabe de uma coisa? Ele disse, desde aquele dia até este, o inglês está tão convicto de que não lançará seus alicerces onde algo assim esteve. Ele não edificará sua fundação sobre coisas como... Ele nunca edificará sua casa em um lugar onde a morte esteve assim. Eu fiquei ali um pouquinho e pensei, não adianta lhe dizer, ele não entenderia. Mas como, afinal, uma pessoa pode encarar isso com tanta sinceridade que, se a febre negra 200 anos atrás esteve nesse terreno, mas você está tão receoso e tão preocupado em viver um pouco mais e de que possa pegar febre negra se edificar sua casa lá, e então edifica seu destino eterno sobre algum credo humano que morreu centenas de anos atrás. Sobre alguma teologia de alguma igreja que está numa prateleira há centenas de anos, sem nada, sem nenhum movimento de Deus nelas e tudo mais. E coloca seu nome e credo e tudo mais bem ali e segue vivendo. Ouça, amigo, não faça isso. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Também fareis as obras que eu faço. Eis que estou convosco, e em vós, sempre, até o fim do mundo. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é um Deus de realidade. Não aceite apenas um credo, não aceite apenas uma sensação. Aceite uma realidade. Receba um Deus real, algo que Deus é, um Deus de realidade. Isso lhe dá segurança.
Dá-lhe esperança, dá-lhe fé. Isso lhe dá o Espírito, dá-lhe sinais, dá-lhe maravilhas. Fazem você como fez em Cristo, porque esse foi o propósito dele ao vir trazer Deus ao homem e fazer Deus e o homem um. Mas aceitamos denominações e o expulsamos, aceitamos credos e o expulsamos, e agora estamos nos desvios aqui. Mas há uma estrada real e verdadeira e um caminho na estrada. Agora, para vocês, irmãos nazarenos, eu gostaria de dizer isto. Vocês dizem a bendita e antiga estrada, mas não era uma estrada, se notarem. Disse, há uma estrada e é uma conjunção. E um caminho, e o caminho está na estrada. Nem todo o que está na estrada irá, mas todo o que está no caminho irá. Estão vendo? Há uma estrada e... Leiam Isaías 35. Há uma estrada e um caminho. Estão vendo? A estrada tem um centro. Fica no meio da estrada. E no meio da estrada é onde está. E então, quando a chuva vem, leva todo o lixo para os lados. Agora, se observarem, quando um homem se converte, ele fixa seus olhos direto em Cristo. Agora, se você não notar, como eu estava pregando a outra noite, como quando Jacó e Esaú nasceram, ambos nasceram de pai santo e mãe santa, mas eram gêmeos. Um homem carnal, religioso, e a igreja, e era um homem bom, muito bom. Jacó era um pouco trapaceiro, mas tinha em mente uma coisa. Aquela primogenitura significava tudo para ele, não importava como tivesse de consegui-la, pois a Bíblia disse, ele foi eleito antes da fundação do mundo para buscar isso. E hoje, há pessoas, não importa quanta popularidade tenham de usar, quanto tenham de perder, ou o que tenham de fazer, não faz diferença para eles se são chamados de antiquados, não importa o que sejam, eles têm os olhos em Cristo, pois foram eleitos para a vida eterna, e eles plantam bem ali nisso, se requerer tudo que eles têm, eles plantam ali. O outro é um homem nominal, ele vai à igreja e se sente tão bem quanto os demais, vai para casa. Vejam, essa é a vida de Esaú, vejam. E a outra é uma vida de Jacó. Agora, aí está, ambos os lados. Plante seu fundamento em Cristo Jesus. Esteja certo de que está nele. Como você entra nele? Apertando as mãos, aspergindo. Por meio de quê? Por um Espírito. 1 Coríntios 12. Somos todos batizados em um corpo, um Espírito Santo. Batizados em um corpo, onde 9 dons espirituais e 4 ofícios espirituais estão nesse único corpo. Aí Deus pôs na igreja apóstolos, profetas e tal, nessa igreja. Aí há dons de cura, milagres, falar em línguas, sabedoria, conhecimento. Essas são as coisas que, os sinais, seguem o crente. Por que você aceitaria? Porque aceitaria o que não consigo entender é porque as pessoas preferem o velho mato eclesiástico, quando a rocha está cheia de mel. Que coisa, não consigo entender. Inclinemos a cabeça. Você gostaria de ser lembrado em oração, dizendo, Deus me deu o desejo do meu coração. Eu amo o Senhor Jesus. Nosso Pai Celestial, às vezes, depois do culto, eu me pergunto por que o Espírito Santo bate constantemente na igreja, como ele bate. Todavia, o homem que é ungido pelo Espírito não pode dizer o que quer, ele tem de dizer o que o Espírito diz para dizer. E vemos que na antiga Bíblia, os batedores de ouro, o batedor batia o ouro e batia o ouro, e o virava e batia até toda a escória sair dele. E ele o batia por tanto tempo, até ver seu próprio reflexo no ouro, então sabia que estava puro. Assim o Espírito Santo bate a igreja, vira e a condena por isto e a condena por aquilo, até tirar toda a escória, até que o verdadeiro reflexo de Jesus Cristo se reflita em seu povo. Que eles tenham a mesma vida, os mesmos sinais, façam os mesmos milagres que ele, o reflexo do Espírito Santo nas pessoas. Deus, toma meu pobre coração, bate-me, vira-me do jeito que quiseres, Senhor, mas deixa-me refletir Jesus, deixa-me refleti-lo, Senhor, que todas as pessoas aqui hoje, Senhor, que todos nós te reflitamos tua vida afetuosa, tua obediência ao Pai. Acabamos de lhes dizer que tu caíste em tua popularidade quando ias curar os doentes. Claro, tu eras grande, as pessoas vinham ver-te, mas por quê?
por pães e peixes. E quando tu lhes disseste a verdade da palavra, elas não estavam dispostas a andar nela, então tua popularidade caiu continuamente. Tu continuaste a fazer milagres, mas tua popularidade caiu. Tu és um Deus de realidade. Tu sempre foste assim, tu não mudas. Rogo, Pai, que a igreja e todas as pessoas aqui que levantaram a mão tenham uma visão disso hoje. Que vejam, Senhor, que não é o homem. Se seguimos o homem, então somos miseráveis. Mas se só seguirmos o Espírito Santo, ele nos guiará a cada promessa da Bíblia, que tudo se cumpra na vida das pessoas aqui hoje. Tenho roupas de bebezinhos, casaquinhos, lenços, pacotes na mão. A Bíblia nos ensina que levavam do corpo de São Paulo lenços e aventais. E espíritos imundos saíam das pessoas e as doenças eram curadas. As pessoas hoje ainda veem o mesmo Deus. Agora, sabemos que não somos São Paulo. Mas tu ainda és Jesus. E não era São Paulo, era a vida de São Paulo rendida a Jesus Cristo. O Senhor fazia maravilhas extraordinárias, não Paulo. O Senhor. Agora, Deus Pai, cremos que não sabemos nada, muitas vezes criticados, lavando os pés, batizando em nome de Jesus Cristo, proibindo mulheres pregadoras, crendo na segurança eterna da alma, como Paulo ensinou. Disse aos Efésios que eles foram predestinados, antes da fundação do mundo, a serem filhos e filhas de Deus. Disse aos Coríntios que Deus odiou a Esaú e amou a Jacó, antes mesmo deles nascerem. Antes que tivessem oportunidade de conhecer o certo e o errado por causa da sua predestinação. Sua presciência lhe permitiu saber. E Pai, porque eles discordam sobre coisas assim, o batismo do Espírito Santo com sinais e maravilhas, como tu prometeste. A Bíblia dizendo que tu és o mesmo ontem e eternamente. Pai, não queremos ser diferentes, mas nós, para ser teus servos, temos de seguir a tua palavra. Rogo, Pai, que permitas que as pessoas vejam que não é para ser diferente, ou ser egoísta, ou tentar ser alguém que não somos. Estamos apenas tentando cumprir a tua palavra. Que todos vejam isso, Pai. E ao enviar estas roupas aos doentes, que cada um deles seja curado, Senhor. Que o teu Espírito Santo veja esta demonstração de fé e que eles vão e sejam curados. Concede, Senhor. Abençoa o irmão Neville. Abençoa a igreja em conjunto. Abençoa a escola dominical, os professores. Abençoa todos os pastores aqui. Abençoa os visitantes em nossas portas. Senhor, ajuda-me. Tenho de ir rápido agora para chegar lá para tentar consolar uma família de coração quebrantado. 240 quilômetros ou mais lá no campo, com só um pouco de tempo para chegar. Sê comigo, Senhor. Ajuda-me e que neste nunca gosto de falar sobre uma pessoa que partiu sem dar aos que estão presentes uma oportunidade de receber-te. Deus, concede que muitas daquelas pobres pessoas de Kentucky vão humildemente até aquele altar esta tarde, naquela igreja metodista, e entreguem o coração a ti. Concede, Senhor. Tem misericórdia agora. Abençoa-nos em conjunto, cura os doentes e salva os perdidos. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Vou pedir ao irmão Neville que assuma o culto um pouco agora para continuar, e não sei o que ele fará neste momento. E todos orem por mim e os verei mais tarde. Deus o abençoe, irmão Neville.